Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 70ª sessão ordinária, 17 de agosto de 2010. Projeto de lei número 10.695 de 2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val, que exige da instituição de crédito informar a opção de quitação antecipada do crédito. Projeto de lei número 10.696 de 2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que restringe ao ambiente de trabalho o porte de aventais e equipamentos profissionais no caso de serviços de saúde. Projeto de lei número 10.697 de 2010, do vereador Gustavo Martinelli, que denomina área de lazer José Penteado Siqueira, área pública situada na Avenida Antônio Pacheta, Jardim Copacabana. Projeto de lei número 10.698 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com a União através do Ministério da Justiça para intercâmbio de informações relativas à segurança pública. Moção número 107 de 2010, do vereador Gustavo Martinelli. Apelo ao Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, CONFEA, para que seja reconhecida e regulamentada a profissão de gestor ambiental.
Era essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Vereador João Henrique dos Santos. Vereador Paulo Sérgio. Doutor Paulo. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 71ª sessão ordinária, realizada em 10 de agosto de 2010, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramo-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.625, de 2010, do vereador Zé Dias. Prevê o programa de conscientização e combate à violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.625, de 2010, está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presentes, projeto de lei 10.625, da autoria deste vereador, que prevê o programa de conscientização e combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei recebeu parecer contrário e é um projeto que está na casa, tramitou pela casa, e a gente sabe que é um projeto que realmente traz uma preocupação muito grande para a nossa sociedade. E, portanto, esta proposta visa a tratar de um tema relevante, qual seja a conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes, consistentes no conjunto de ações e campanhas de conscientização desenvolvida pelo município, como forma de prevenir e combater a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre as ações a que se refere este projeto de lei, serão desenvolvidas e vinculadas na mídia em geral, equipamentos urbanos, unidades básicas de saúde, entidades conveniadas, campanhas permanentes de informação destinada ao público em geral, informando sobre os diversos tipos de violência e exploração sexual que vitimam crianças e adolescentes, informando
ainda que sobre a identificação de indicadores físicos e psicológicos da violência. E informando também, senhoras e senhores, sobre os órgãos municipais que fornecem ajuda e orientação às vítimas de tais delitos, e por se tratar de um problema tão constante em nossos dias atuais, contamos com nobres pares, mesmo que o projeto de lei é ilegal, mas nós não deixamos de defender aqui nesta casa aquilo que realmente é bom para a sociedade, e principalmente, se nós estamos pedindo para prevenir, com certeza nós estamos fazendo de tudo para que amanhã nós não gastamos 3, 4 vezes mais sobre o assunto que nós estamos discutindo. Porque a vida é preciosa. Então, portanto, nós estamos discutindo aqui nesta tribuna aquilo que realmente a sociedade nos pedem e nos solicitam todos os dias. E com mandância desse vereador pela cidade, claro que é recebido dentro das nossas visitas muitos pedidos. E nós transformamos aqui em projeto de lei, ou indicações, ou em moções, ou em projetos de lei também. Então, portanto, eu peço a colaboração dos nobres companheiros, pares desta casa, para que analisem de uma forma carinhosa este projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Obrigada, presidente. Antes de o senhor colocar a continuidade da discussão desse projeto, eu gostaria, se o senhor assim entendesse, que nós dedicássemos hoje a sessão em memória ao tradicional advogado da nossa cidade, um dos primeiros, eu diria, que faleceu aos 96 anos, Dr. Mário Galafassi. Fosse registrado um voto de pesar na manhã de hoje, e, se possível, que a sessão fosse para ele, nosso vizinho, inclusive, mais um aqui desse prédio anexo à Câmara, faleceu, então, ontem, Dr. Mário Galafassi. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Então, a sessão de hoje está dedicada ao Dr. Mário Galafassi. Questão de ordem, vereador Paulo. Aproveitando a homenagem ao Dr. Mário Galafassi, também queria homenagear aqui publicamente o funcionário da Secretaria Legislativa, o Pedro, recém-passado no exame da ordem, um exame hoje difícil, um exame sério. Então, parabéns, Pedro. E queria também aproveitar a chance e homenagear a maçonaria, cujo dia se dará agora, sexta-feira, dar-se-á, né? Dia 20 de agosto. Obrigado, senhor presidente. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Próximo item. Desculpem, senhores. Continua em discussão. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.625 de 2010. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 votos contrários, está mantido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.625 de 2010, do vereador Zé Dias, prevê programa de conscientização e combate à violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Portanto, mantido o parecer contrário. Questão de ordem, vereador Doca. Por favor, vereador Doca, fale ao microfone. Solicitaria de Vossa Excelência a gentileza me conceder alguns minutos na tribuna com referência a um problema de uma visita dos senhores vereadores que foi realizada a questão de semana passada. Se é possível, o senhor me conceder isso. Se não, falo aqui mesmo. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Doca. Muito obrigado pela sua gentileza, senhor presidente.
Senhor presidente, eu estive a semana passada na Abrapec, porque houve um convite a todos os senhores vereadores, através da vereadora Marilena Negro. Como foi endereçado a todos os senhores vereadores, com referência, evidentemente, a essa visita que teria como fundo um projeto da nobre vereadora com referência à utilidade pública. E eu sei que nós temos uma época política, uma época quente, e, fora outras coisas difíceis que os senhores vereadores estão passando nessa época, e, claro, evidente, fui o único vereador que estive presente. Chegou até mim, assistente da vereadora, explicando que era abrir a mão da não presença dela para que deixasse os senhores vereadores sossegados e tranquilos para que verificasse o problema da Abrapec. Além disso, apareceram os dois assistentes da vereadora explicando o motivo da ausência. O vereador Paulo Sérgio teria ligado para os assistentes ou para a vereadora que não poderia comparecer, e os demais eu entendi, claro, e continuo entendendo que está numa época difícil. E os senhores vereadores, mesmo às vezes alguns não sendo candidatos, tinham as suas obrigações a ser realizadas. Então, eu acabei ficando o único representante da casa para que fizesse em loco essa visita com a Abrapec. Os assistentes da vereadora tiveram comigo, a Cidinha e mais o outro jovem que aí se encontra, e antes da chegada, eu andei conversando, senhor presidente, com os familiares e os doentes que ali se encontravam. E fiquei impressionado, senhor presidente, senhores vereadores, pelo atendimento da Abrapec, sinceramente. E vou dizer mais para o senhor, eu nem conhecia onde ficava, fui pelo endereço. E como eles passaram por um problema meio sério, a questão de um tempo atrás, mas fora de Jundiaí, fora de São Paulo, fora de todas as suas unidades, então a visita tinha o fito de ver o trabalho que eles estavam realizando, a honestidade que estavam trabalhando. Então, senhor presidente, eu apresento um relatório que eu vou entregar à Vossa Excelência, como também os demais vereadores. E tenho certeza que eles, certo, presidente? Eles, que eu digo, nossos companheiros, acreditam em mim. Então, eu estou sossegado para poder ler o relatório e dar minha opinião. E te agradeço mais uma vez a gentileza de a gente sair fora do regimento, que eu possa usar, evidentemente, a tribuna. No dia 12 de agosto de 2010, às 14h20, eu, vereador e presidente da Comissão Saúde e Bem-Estar Social, Antônio Carlos Pereira Neto Doca, estive na Abrapec, atendendo o convite feito pela nobre vereadora Marilena Negro, através do ofício GMN 52/2010, extensivo a todos os senhores vereadores. Enquanto aguardava a assistente social, Maria de Lourdes Santos Pacheco, que estava em atendimento, tive a oportunidade de conversar com usuários e familiares que aguardavam o atendimento com o nutricionista Glaumir Corsino, aos quais relataram a assistência regular que recebem em diversos níveis, como assistência social, psicológica, nutrição e dietética, acupuntura, terapia ocupacional, além do voluntariado, que dão suporte eventual na área de direito, atividades manuais e enfermagem. Senhor presidente, às vezes tem uma certa dificuldade até de ler na tribuna, porque com esse frio aqui, até o queixo fica
fica sem agilidade, viu? Vocês me perdoem, mas, olha, Jundiaí está voltando a ser a cidade que era a cidade dos ventos uivantes e do gelo que acompanha esse tipo de problema. Tive total liberdade de visitar as instalações da entidade, recepção, sala de acolhimento e espera, sala de convívio e mini biblioteca, sala do serviço social, sala de terapias complementares, fisioterapia, nutricionista, acupuntura, reiki, sala de psicologia, sala de suprimentos, que é alimentação nutricional, sala de terapia ocupacional e possui também essa entidade, senhor presidente, as documentações de bombeiro e vigilância sanitária em ordem, porque isso é muito importante. Quando uma entidade tem, geralmente, essas documentações e a liberdade da prefeitura para funcionar, para fazer bem para a coletividade filantrópica e, por que não dizer, na parte médica, isso é muito importante para Jundiaí. Fiquei impressionado com a preocupação de a entidade oferecer alimentos diferenciados em cada cesta, evidentemente doados aos usuários, de acordo com a necessidade nutricional, que é importante, não é da sua cesta. Ela tem que ser separada para cada tipo de paciente. E o estado de saúde do assistido e também de sua família. A gerente-geral Sônia Pérez e a assistente social Maria de Lourdes também apresentaram os serviços da entidade, os materiais e produtos distribuídos, e informaram que são realizados atendimentos domiciliares pelos profissionais quando os usuários estão muito debilitados e não possuem condições para ir à entidade. Contam também com professores e estagiários do curso de enfermagem do Centro Universitário Anchieta, senhor presidente. E isso é mais uma idoneidade para a entidade. Concorda? Visando sempre atender integralmente o usuário e seus familiares. Durante a visita, todas as minhas dúvidas foram sanadas e pude verificar o belo trabalho desenvolvido e principalmente, a satisfação dos usuários. Peço, portanto, que se dê ciência desse relatório a todos os vereadores, que eu já trouxe e vou entregá-los, juntando-os aos autos do processo do PL 10.676/2010, da nobre vereadora Marilena Negro, para o qual, senhor presidente, sinceramente, independente de política, independente de nada, para o qual declino meu voto favorável à sua aprovação. E tenho quase que certeza absoluta que os senhores vereadores também darão o voto e deverá ser votado na íntegra. Me perdoe, senhores vereadores, eu tenho certeza que os senhores têm confiança no vereador. Os senhores não puderam comparecer, eu acho que não puderam mesmo, porque, claro e evidente, os senhores estão muito carregados nessa época das eleições. Alguns candidatos, outros trabalhando, isso é uma coisa normal. Porque essas eleições estão difíceis, senhor presidente. O povo precisa saber quem são os candidatos, está curto, 30 e poucos dias, e agora parece que eles estão querendo... Tem gente que está achando ruim também, com aqueles cavaletes lá no centro. No fim, a pessoa tem que jogar aquele joguinho, vamos descobrir quem é candidato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço Vossa Excelência me ter dado essa oportunidade, e tem mais uma coisa importante, senhor presidente. A vereadora... A gente sabe que ela é uma pessoa muito inteligente e chegou a conversar com o vereador Val, certo? Dizendo o seguinte, vereador, essa entidade foi procurada para ajudá-lo, independente de política, e também, veja bem, o senhor poderia reapresentar o projeto de lei, que, na época, a Câmara concordou na retirada por um problema longínquo da cidade de Jundiaí. E ele, evidentemente, falou, não, vereadora, pode apresentar, porque eu não estou vendo absolutamente nada de problema de ético. Até ficaria orgulhoso que Vossa Excelência apresentasse o projeto. Vossa Excelência confirma, não é isso? Certo, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou passar em mãos e vou passar uma folha de cada relatório, inclusive também para Vossa Excelência, certo? E vamos aí trabalhar para essa entidade que, de fato, senhor presidente, está tudo ok. E outra, hein? Medicações caríssimas que eles conseguem
alimentações também caríssimas, especializadas. Senhor presidente, muito obrigado. Me perdoe, senhores vereadores, de sair um pouco do assunto e sair do regimento interno, mas eu precisava dar essa satisfação para a população de Jundiaí e dizendo que os senhores vereadores não puderam comparecer porque estavam mesmo carregados e porque o tempo era muito curto. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Doca, eu até acho oportuno de Vossa Excelência esse esclarecimento, e essa casa, assim, fará justiça, vereador Doca. Eu conheço a Abrapec, final do ano passado estive visitando essa entidade e tenho certeza da seriedade, vereador Doca, da Abrapec. Questão de ordem. Questão de ordem. Desculpa, questão de ordem, vereador Julião. Primeiro, depois a gente passa. Não, eu até passo para a vereadora, que é a Pois não. autora da... Obrigada. Vereadora Marilena, questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de público agradecer ao vereador Doca pela iniciativa de ter aceito o convite, feito a visita. Eu tenho certeza que ele representou os vereadores, teve a preocupação de relatar o que viu para facilitar o nosso trabalho e de forma que eu espero que na próxima semana possamos apreciar, incluir esse projeto na pauta, possamos apreciá-lo e assim eu poderei também falar um pouco do meu olhar para essa entidade que, sem sombra de dúvida, está fazendo a diferença aqui na cidade. Obrigada, senhor presidente. Bem, vereadora. Vereador Julião. Então, senhor presidente, não é, obviamente, a gente fica feliz que o relato que o vereador Doca fez, a gente já tinha informações, até acredito que o vereador Silvermani também vai falar, então não vou aqui justificar o que o Silvermani vai estar posicionando, mas simplesmente conversei com a vereadora Marilena. No dia em que estava marcada a visita, eu tinha um compromisso fora da cidade de Jundiaí, pelas informações que eu já havia obtido, que o vereador Silvermani vai fazer o relato. E agora, com essa visita do novo vereador Doca, a gente fica muito mais tranquilo na votação que virá essa casa. Nós que já passamos, né, por um momento complicado em relação a essa entidade aqui, onde nós votamos uma vez, tivemos que depois retirar esse título de utilidade pública. Eu acho que agora essa entidade faz, pelo que a gente tem de informações, pelos relatos que nós temos tido, faz por merecer essa titulação. Eu tenho certeza que essa casa não irá deixar de premiar quem merece o título de utilidade pública. Então, eu, no dia 12, não estava na cidade de Jundiaí, no período em que foi agendada a visita, eu tinha um compromisso fora da cidade de Jundiaí, por isso não pude estar comparecendo. Mas disse a vereadora que já tinha informações que me tranquilizavam a respeito da votação no dia em que viesse a plenário. Questão de ordem. Vereador Silvio Armani, questão de ordem. Agradeço a oportunidade. Realmente, na outra legislatura, de 2001 a 2004, tive a oportunidade de ser indicado para dar o parecer pela Comissão de Justiça e Redação, um projeto de lei da vereadora professora Neizi Cardoso, em que concedia a utilidade pública à Abrapec. E como tinha informações de que havia problemas naquela época, comuniquei à vereadora Neizi que daria parecer contrário e pedi que ela buscasse informações na época. A Neizi buscou informações, realmente naquele momento não havia condições, e como o assunto voltou à tona, busquei novamente informações, e as informações que a gente obteve são as melhores possíveis, inclusive a assistente social que trabalha, que é responsável por essa entidade Abrapec, é a Maria de Lourdes, que trabalhava no CAM, Centro de Apoio ao Migrante. Enfim, é uma entidade que cuida não apenas das pessoas com câncer, mas também faz um foco nos familiares. É uma entidade realmente que, nesse momento, pelo que já vem fazendo de alguns anos para cá, merece esse título de utilidade pública jundiaense. Parabenizo a vereadora Marilena Negro e não fui nessa reunião porque já estava contemplado com as informações necessárias. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Silvio. Vereador Val, questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de manifestar a respeito da Abrapec, porque eu apresentei o projeto, conforme o vereador Júlio disse,
foi aprovado, depois nós precisamos retirar. Mas eu não apresentei o projeto também de uma maneira às escuras, às cegas. Eu fui lá, como vereador DOCA, constatei o relevante trabalho, o brilhante trabalho que a Abrapec faz e fazia, inclusive com um dos nossos colaboradores de nossa equipe política, foi assistido a sua esposa, que ela foi acometida por um câncer na garganta, e eles cuidaram dela até o dia do seu falecimento, da família, orientando. E acompanhei o trabalho, final de ano, fiz um estudo com eles, acompanhei o trabalho deles. O que aconteceu foi o que bem disse o vereador DOCA, que nos deixou sem saída. Precisamos apresentar a retirada do projeto, porque o problema foi externo, não foi nem em Jundiaí, foi em outras cidades, mas que, infelizmente, envolveram a entidade como um todo, nos obrigando a fazer aquela ação daquele projeto revogando. Mas bem disse o vereador Julião, eles fizeram por merecer hoje, continuaram trabalhando, mostrando a idoneidade deles e a seriedade, reconquistando, senhor presidente, bendito, reconquistando aí o direito de voltar a esta casa, mostrando que Jundiaí é diferente de todas as outras irregularidades apresentadas por as outras entidades que levavam o mesmo nome desta entidade. Então, está de parabéns a vereadora Marilena, está de parabéns pelo trabalho que ela fez, acompanhou, e a entidade Abrapec, e que vai contar com o voto favorável deste parlamentar, uma vez que eles realmente fazem por merecer. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Val. Vamos passar, então, ao próximo item, ao parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei 10.628 de 2010, do vereador Zé Dias, prevê nos ônibus oferecimento ao passageiro de álcool gel antisséptico. O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei 10.628 de 2010, está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, e nós estamos com mais um projeto aqui, nesta manhã, projeto de lei 10.628/2010, que prevê nos ônibus oferecimento ao passageiro de álcool gel antisséptico. E nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que são coisas relativas aos pedidos da população que nós trazemos aqui novamente, estamos dizendo aquilo que a população convive no dia a dia. Então, portanto, o parecer deste vereador, projeto de lei 10.628, de sua autoria, recebeu da Comissão de Redação, contrário da Comissão de Justiça e Redação, mas nós sabemos que tem muitos projetos que a comissão tem razão por fazer suas avaliações. E tem outros projetos com a mesma comissão também faz as suas avaliações, favorecendo não só o vereador Zé Dias, mas com certeza a população desta cidade. E como esse daqui veio com parecer contrário, e considerando que a partir da ocorrência da gripe HN1, que passou há pouco tempo atrás, a maioria da população passou a ter a noção da importância de utilizar o álcool em gel na limpeza das mãos, visando não ser contaminada pela doença. Apresenta a presente proposição, valendo ressaltar que o uso desse produto é bom. É necessário também quando haja epidemias ou pandemias. Então, tudo é aquilo que eu passei, que eu falei aqui, tudo tem o momento de prevenir. E por se tratar de um produto relativamente barato, pela importância que representa a sua utilização, entendemos que a aprovação do presente projeto pode trazer enorme contribuição para evitar consequências mais graves quando ocorrem
problemas semelhantes da gripe suína, entre outros. É importante a acolhida desta matéria pelos nobres pares. Em nome do direito da saúde jundiaiense, nós estamos aqui analisando um projeto simples, mas hoje o produto que nós estamos aqui citando no projeto de lei, nós estamos percebendo em repartições públicas, hospitais, que realmente está oferecendo esse produto para a população. E nós falamos aqui do ônibus, que o ônibus é um local, quantas pessoas passam no dia a dia. Então, tem um parecer contrário da comissão, mas sabemos que muitas vezes até a própria empresa pode fazer algo que não precisa o poder público dizer que está tirando dinheiro dos cofres públicos. Então, portanto, nós elaboramos esse projeto a pedido da sociedade, a pedido da população. Então, portanto, eu deixo a critério de cada um dos senhores vereadores a análise deste projeto. Projeto que realmente é de grande preocupação à nossas comunidades, à população que realmente cuidam do dia a dia, nas madrugadas, para o trabalho, para o estudo, enfim, para uma série de coisas que é feita dentro de cada casa familiar. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.628 de 2010. Vereador Zé Dias. Em votação. Com 10 votos favoráveis, 2 votos contrários, 3 senhores vereadores ausentes, está mantido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.628 de 2010, do vereador Zé Dias. Prevê nos ônibus oferecimento ao passageiro de álcool gel antisséptico. Portanto, mantido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Próximo item é o veto total ao projeto de lei 10.283, 2009, do vereador Silvio Hermani. Exige em supermercados informação de preço por unidade de medida do produto. Veto total ao projeto de lei 10.283, 2009, do vereador Silvio Hermani, né, seu vereador Silvio Hermani? Sem H. Está em discussão. Com a palavra, vereador Silvio. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos ouve, esse projeto de lei que foi vetado, para que todos tenham consciência do que acontece, ele vem sendo amplamente divulgado e elogiado pelos meios de comunicação do Brasil. Em Fortaleza e no Rio de Janeiro já é lei, inclusive saíram matérias no Jornal Hoje e no Bom Dia Brasil da TV Globo, com depoimentos da população e dos comentaristas econômicos desse meio televisivo, também achando importante que o consumidor tenha essa informação facilitada quando vai comprar um produto
de que nas gôndolas do supermercado conste o preço do produto, mas também se dê a oportunidade para que se coloque também o preço por unidade de medida. Por exemplo, você está comprando 200 gramas de feijão, quanto você estaria pagando se fosse 1 quilo? E daí a pessoa tem condições de comparar o preço, não simplesmente pela cara da embalagem, mas, de fato, por aquilo que está levando. Houve o veto por parte do Executivo. Na argumentação consta, apesar do louvável propósito de levar à população informações quanto ao preço por unidade de medida dos produtos comercializados em supermercados, o presente projeto não poderá prosperar em virtude do seu conteúdo exorbitar a competência atribuída ao município para legislar sobre a matéria. Esse foi um parecer jurídico do Executivo, da Prefeitura, que justificou o veto. Ocorre que, no artigo 30 da Constituição Federal, preceitua caber ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Além disso, o artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo, além de não afastar a competência do município para legislar sobre as sanções administrativas, atribui ao mesmo competência tanto para emitir normas ordinárias de consumo, como as normas regulamentares de fiscalização e controle das atividades de fornecimento de bens e serviços. Eu vou ler, então, na íntegra, o artigo 55. Artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Está bem claro aqui, tanto pela Constituição Federal, quanto pelo artigo 55, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que o município pode, sim, tratar dessa relação de consumo. Mais uma vez, a consultoria jurídica da Casa entendeu que esse parecer é legal e peço aos nobres pares que rejeitem esse veto para que a população de Jundiaí, de fato, possa fazer as suas compras em supermercados com o livre direito de escolha e totalmente esclarecida, não apenas pela embalagem do produto, mas, de fato, sabendo quanto está pagando por aquele produto. Muito obrigado. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.283 de 2009, do vereador Silvio Hermani. Em votação. Nada a ver, placa de concreto. Não dá pra...
com 12 votos contrários, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está derrubado o veto total ao projeto de lei 10.283, 2009, do vereador Silvio Hermani. Exige em supermercados informação de preço por unidade de medida do produto. Portanto, derrubado o veto total ao projeto de lei 10.283, de 2009. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Silvio Hermani. Agradeço aos nobres pares pela sensibilidade em realmente, dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que é constitucional, a gente defender o consumidor jundiaense. Nós sabemos que tantos outros projetos a gente também gostaria de estar fazendo isso, mas acaba exorbitando aquilo que é da nossa competência. Mas, nesse caso, havia essa possibilidade, então eu agradeço aos nobres pares. Muito obrigado. Próximo item é o veto total, projeto de lei 10.574, de 2010, do vereador Val. Exige cartaz informativo nos estabelecimentos que comercializam carne moída. O veto total, projeto de lei 10.574, de 2010, está em discussão. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, projeto simples. E eu quero crer, senhor presidente, que houve mais um equívoco pela parte do nosso jurídico, lá da parte do prefeito. Pois é um projeto que não aumenta o trabalho de fiscais, que não invade a ação de esfera de atuação do executivo. Pelo contrário, um projeto muito simples. É muito comum chegarmos no mercado e vemos pessoas, quando vai comprar, até mesmo o presunto, nem a carne moída. Já tem ali o presunto já fatiado, embalado, mas a pessoa prefere que se fatie na hora, pegar um presunto mais fresquinho, e ela, normalmente, a gente tem esse hábito. Ou averiguamos a data do fatiamento, e acaba se levando. Mas existe aqueles consumidores que preferem ver na hora ali o seu produto ser cortado e embalado. A carne moída, até mesmo pela praticidade, o comerciante também costuma já moê-la, antes embalá-la e deixá-la lá. E nós sabemos que nós temos os bons costumes dos comerciantes jundiaenses. O comerciante de Jundiaí, ele é idôneo, ele embala a carne sadia, trata direitinho, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Pode chegar um comerciante de outra cidade que não tem os bons costumes do jundiaense e fazer algo aí que possa prejudicar a saúde de nosso jundiaense, numa ação dessa. Então, uma lei dessa simples, né, para poder não ocorrer tal problema. Até colocamos aqui em nossa justificativa o seguinte: cremos que esse procedimento seja efetuado por praticidade. No entanto, segundo pesquisas, dessa forma, o alimento se deteriora mais rapidamente, pois está mais suscetível à contaminação, principalmente se inobservados os princípios de higiene necessários. Então, nós queremos garantir com isto a escolha do consumidor, né, dizendo, eu prefiro que a carne seja moída nesse momento. Senão, ele pode consumir ou comprar a sua carne da forma que está. E isso nós discutimos já na discussão do projeto, porque a comissão jurídica desta casa mostrou que era legal, mostrou que pelo artigo 13 da nossa lei, o vereador pode legislar por interesse local, até complementando lei estadual, devido à necessidade e à realidade local. Então, hoje vem este veto, acredito que novamente equivocado, do Executivo, e a nossa comissão jurídica, também a nossa comissão de Justiça e Redação, reafirma
o saber do seu parecer que realmente estava equivocado o parecer, aliás, a ação do veto sobre esse projeto e que ele está dentro da legalidade e da constitucionalidade. Então, senhor presidente, nobres pares, nós pedimos ao nobres pares que não mantenham o veto, e eu reafirmo aqui, equivocado, que veio do Executivo. Sendo assim, senhor presidente, eu agradeço por esta oportunidade de expor aqui, defender este projeto de 10.574, que exige cartaz informativo nos estabelecimentos que comercializam a carne moída e mostra o direito do consumidor, defendido também pelo relator da Comissão de Defesa do Consumidor, o vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.574 de 2010. Em votação. Com 12 votos contrários, essa presidência, que regimentalmente não vota, 3 senhores vereadores ausentes, está rejeitado o veto total ao projeto de lei 10.574 de 2010, do vereador Val. Exige cartaz informativo nos estabelecimentos que comercializam carne moída. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer os nobres pares, a exemplo do vereador Silvio Armani, que entenderam o mérito do projeto. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência irá suspender os trabalhos por até 15 minutos, se necessário, senhores vereadores, para que possamos conversar um pouquinho com o pessoal do Instituto Luiz Braille, tá ok? Então, estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos, se necessários.